Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e hoje eu vim aqui falar a respeito de Grandes Esperanças do escritor britânico Charles Dickens. Este é o segundo livro do Dickens que eu leio. O primeiro foi David Copperfield, do qual eu gostei bastante, inclusive eu o incluí entre as minhas leituras favoritas do ano de 2015. E eu já vou logo de início avisando que a minha avaliação de Grandes Esperanças tem muito a ver com a comparação que eu faço deste livro com David Copperfield. Para mim foi inevitável fazê-lo, uma vez que há grandes semelhanças entre o protagonista de David Copperfield, o próprio David Copperfield, e o Pip de Grandes Esperanças. Ambos são garotos pobres que passam por diversas adversidades na infância, mas em que em algum momento da vida ascendem socialmente e passam a lidar com os problemas dessa ascensão, juntamente com os demais problemas da vida, os quais eles teriam de qualquer forma, fossem pobres ou ricos. É, portanto, um romance de formação, em minha opinião. Não sei se na de um especialista seria propriamente um romance de formação, mas eu os vejo assim. Eu gostei bastante de Grandes Esperanças, porém eu gostei menos do que de David Copperfield. Então, por qual motivo eu gostei menos? Em Grandes Esperanças, o Pip é um moço órfão de pai e mãe que vive junto com a sua irmã e o seu tio, e esta irmã é extremamente cruel com ele e o trata muito mal e faz da infância dele um inferno. Mas por outro lado, amenizando esse inferno que ele vive, o seu tio, Joe Gargery, é um homem extremamente bondoso, e isso o faz ter esperanças de melhorar de vida. Porém, ele, em algum momento, é levado à presença da senhora Havisham, uma senhora totalmente insólita, que tivera uma desilusão amorosa no passado, era muito rica, e desde então vivia remoendo a sua desgraça, trancada em casa e envolta em todos os elementos rememorativos daquele casamento que não aconteceu. Ele conhece a senhora Havisham e conhece também uma filha adotiva da senhora Havisham, a senhorita Stella, e por ela se apaixona, mas Stella é extremamente cruel e não corresponde aos seus sentimentos. E à medida que ele conhece esse novo mundo de riqueza e ao mesmo tempo insólito, ele vai se afastando do mundo em que ele se encontra, ele vai se sentindo cada vez mais deslocado, iletrado, um bronco, e portanto aspira a ascender socialmente, a se tornar um cavalheiro. Em determinado momento ele recebe uma herança, em termos um pouco usuais, porque ele não sabe muito bem de quem ele está recebendo esta herança, mas enfim, isto o leva para longe de seus entes queridos e ele vai então se tornando um cavalheiro. Porém, à medida que ele vai se tornando um cavalheiro, ele vai se esquecendo e se envergonhando daquele bondoso Joe Gargery, que era o seu tio, o tio que lhe amparara na infância, e da Biddy, que é uma moça do povoado onde ele vivia. Então ele vai tendo que conviver com esse sentimento de vergonha. Não que ele seja propriamente uma pessoa ruim, mas ele sucumbe àquele orgulho, àquela ambição e àquele desprezo pelos humildes a que todos nós estamos sujeitos se ascendermos de situação social. Não é uma coisa forte, não é uma coisa assim, a ponto de fazer do Pip um vilão. Mas é algo verossímil, que pode acontecer com qualquer um de nós. Porém, em determinado momento, o Pip, descobre quem é o seu verdadeiro benfeitor, seu protetor. E nisso ele faz uma ligação com um evento muito forte da sua infância. E isso transforma o mundo dele completamente, põe o mundo dele de cabeça para baixo, pois tudo o que ele conseguira por uma pessoa que representava tudo aquilo do qual ele estava se afastando. A humildade,
a ignorância, a simplicidade, vamos dizer assim. E essa pessoa tem dificuldades na vida que envolvem o Pip de tal forma que ele é levado também a se redimir, a ver que ele estava errado, a perder o que ele tinha e no final a se tornar uma pessoa melhor. Porém, as minhas críticas a este livro é que para que tudo isso aconteça, para que o autor explore então essa questão da ambição, do arrependimento, do orgulho, da vaidade, ele se vale de expedientes um pouco insólitos. Não digo só as personagens como a senhora Havisham, que é totalmente insólita, pois nem todo livro tem obrigação de ser realista, de retratar apenas coisas que aconteceriam de fato no nosso mundo. Senão, se fosse assim, não haveria espaço para literatura fantástica. Mas o que me incomoda são as coincidências, às vezes um pouco forçadas, umas modificações abruptas na narrativa que faz com que cheguemos a um objetivo final que parecia não ter sido antevisto lá no começo. Enfim, eu acho que há algumas quebras de continuidade aqui. Apesar de tudo ser muito bem descrito, as cenas serem muito bem narradas, os personagens serem muito bem apresentados ao leitor. Eu acho que em David Copperfield as coisas, apesar de haver um insólito, apesar de haver coincidências, fluem de uma maneira mais natural e os personagens de David Copperfield, ao meu ver, também são mais simpáticos. Não que Pip não seja simpático, todos nós adoramos o Pip, adoramos o Herbert, simpatizamos até com a senhora Havisham, com o Joe Galgary. Porém, em David Copperfield há mais elementos cômicos, é uma narrativa mais leve. Porém, tudo isso não tira o mérito de Grandes Esperanças, que ainda assim é um ótimo livro para ser lido, vale muito a pena e, portanto, fica como uma dica para vocês. Porém, eu dou como dica também. Se você ainda não leu David Copperfield, deixe para ler David Copperfield depois de Grandes Esperanças, porque daí talvez você apreciará melhor este livro e suas qualidades. Então, pessoal, se vocês gostaram, deem um joinha, ajudem a compartilhar, se inscrevam no canal, me sigam no Scoob no Instagram e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!